Rapaziada, e o Baldasso tá entrando em desespero. Por quê? Porque o Inter está desfacelando, jogadores estão sendo sondados e o Baldasso tá em desespero por conta do confronto pela Libertadores com o Flamengo. Se liga só, o desespero, o Baldasso vai entrar em parafuso, hein? Se liga só no que ele falou. O teu time, ele vai perder mais de 90% das competições que participar. O teu time, vamos lá, mesmo quando está numa grande fase da sua história, vai ganhar um título por ano e tal, mas na grande parte da história, se tu pegar o Inter e o Grêmio, por exemplo, é um título importante a cada 3, 4 anos, em média, assim. E olhe lá. Por que a gente torce? Por que é tão bom? Por que a gente faz isso? Eu costumo brincar, né, dentro dessa estatística do fato de que o teu time vai perder mais de 90% das competições que participar, eu brinco que é melhor secar o Grêmio do que torcer pro Inter. Porque aí o Grêmio, sim, 90% das vezes, mais de 90%, nós vamos ser felizes com o Grêmio sendo eliminado de competições. Eu tô falando isso, cara, porque aqui estamos nós, o Inter não ganha um título expressivo desde 2011, e foi ganhar um gauchão agora que não ganhava desde 2016, e a gente segue aqui, segue firme, segue torcendo, segue uma loucura total pelo Internacional, com estádios lotados, mesmo com times ruins, com problemas importantes, com técnicos ruins, o Internacional manteve seu torcedor sempre ligado, sempre lotando o estádio, e aqui estamos nós. Agora, trazendo para este momento, nós estamos em meio a na verdade é uma parada FIFA dupla, né? Uma para as eliminatórias, depois uma maior para o Mundial. Mas estamos na parada FIFA. E o que nós temos nesse momento é só apreensão. Só apreensão. Nós queremos mais nos aliviar de possibilidades ruins do que pensar nas possibilidades boas. Nós estamos apavorados com várias situações. Como, por exemplo, a necessidade de suprir carências, né, de contratar. A gente aí está diante da lesão do Fernando, que vai ficar de fora o restante da temporada, que talvez seja o nosso mais, ao lado do Alan Patrick, nosso mais exuberante jogador tecnicamente. E aí nós vamos repor com o Thiago Maia, que até acho que não é mau jogador e tal. E outros problemas, lateral direita e várias coisas, com o camisa 8, que a gente não consegue firmar ninguém. E aí a gente tá nessa, será que nós vamos contratar? E a gente projeta o Fredinho, projeta não sei quem, e a gente ouve dos repórteres exatamente o contrário das expectativas que nós criamos, e que o Internacional não vai fazer movimentos tão expressivos assim. E além disso, nós ainda vivemos a iminência, mais uma vez, da possibilidade de perder jogadores importantes, como Vitão, Wesley, por propostas merrecas, que não adiantariam em nada para o clube, e que poderiam fazer a gente abandonar de vez uma expectativa maior de conquistar um título importante. Então é só apreensão. Os momentos de êxtase que a gente tem com o Internacional, eles são raros. Que sejam menos raros, já foram menos raros, e que a gente retome uma caminhada diferente. Mas o nosso momento é esse, vamos viver o momento, com todas as apreensões que este momento apresenta. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Nós voltamos no dia 14 de julho, depois desse jogo de quinta-feira com o Atlético Mineiro. Como é que nós vamos estar? Nós vamos ter mantido o nosso time titular, nós vamos ter contratado o substituto para o Fernando, o camisa 8, lateral direito, um zagueiro. Será que nós vamos ter feito os movimentos necessários para que a gente efetivamente acredite? Eu acredito, a gente sempre vai acreditar. Mas acreditar, sabe, com razão e não só com coração. Eu quero acreditar no Inter contra o Flamengo, no Inter contra o Fluminense com razão, não só com coração. Com coração eu posso estar com o pior time do mundo, eu sempre vou acreditar no Inter. Mas eu quero acreditar com razão. Eu quero acreditar olhando para o time do Inter, vendo o desenvolvimento das coisas nesta parada, o Inter se aprumando, se ajeitando, corrigindo problemas, contratando, não perdendo jogadores. E eu acreditar assim com força mesmo, sabe? Vambora, vamos lá e vamos fazer acontecer. Porque eu ainda tenho realmente muitas esperanças nessa temporada. Porque a gente
criou preocupações em relação a esse time do Internacional. Mas, na verdade, nenhuma das expectativas maiores, com exceção do Campeonato Brasileiro, foi totalmente frustrada. Nós ganhamos um Campeonato Gaúcho, um título, né, que acabou se tornando importante pelo tempo que o Inter não ganhava e pelo que ele significava, o octa que estava em jogo e tal. Nós estamos classificados às oitavas de final da Libertadores e estamos classificados às oitavas de final da Copa do Brasil. No Brasileiro, realmente estamos fazendo vergonha. Mas a temporada está totalmente aberta. O Campeonato Brasileiro está aberto à recuperação e a Copa do Brasil e a Libertadores estão aí para o Internacional jogar e passar. A Copa do Brasil é o Fluminense, que o Inter tomou um vareio no Beira-Rio, mas o Inter é melhor que o Fluminense. E sim, o Flamengo, este sim, um grande adversário na Libertadores. O Flamengo, em tese, é melhor do que a gente vai ter que provar o contrário dentro de campo. Mas estamos vivos, a temporada está em aberto. A esperança colorada está colocada diante das portas que estão aí na nossa frente para a gente abrir e passar. Mas nós vamos ter que ter qualidade para isso. Então, que este momento de apreensão que nós estamos neste momento em relação a essa parada FIFA não nos traga desfechos ruins para que a gente esvazie a nossa esperança. Né? Eu vou vender o Wesley por 10 milhões de dólares. Eu tenho 50% dele. Eu vou vender o Wesley para ficar com 5 milhões de dólares, que dá 30 milhões de reais. 30 milhões de reais não paga 2 folhinhas de pagamento do Inter, de salário dos jogadores. O meu melhor atacante vale 2 folhinhas de pagamento do ano. E tem gente que defende essa venda. O Vitão também, por valores módicos. A gente tem que começar a valorizar o que nós temos. Nós vivemos no Rio Grande do Sul uma síndrome do acadelamento que tem que acabar. Meu Deus do céu, hoje no debate a Isa estavam falando irrecusáveis propostas. Vamos parar com essa história, velho. A gente vê jogadores do Palmeiras, do Flamengo sendo vendidos por 5 vezes mais. E certamente esses que são vendidos por 5 vezes mais não são 5 vezes melhores do que o que nós temos aqui. A gente tem que aprender a se valorizar de novo. O Internacional foi o maior clube brasileiro vendedor de jogadores entre 2000 e 2010. Sim, isso é dado. Ninguém no Brasil fez mais dinheiro vendendo jogador entre 2000 e 2010 do que o Internacional do futebol brasileiro. Tá aí, rapaziada, a frustração e o desespero do Baldasso sobre o seu time, o Internacional de Porto Alegre. Internacional que está se desfacelando. E ó, esse mesmo camarada aqui, o Baldasso, ele disse que o Internacional era o melhor time do Brasil. Tinha o melhor elenco do Brasil. Vamos lá. O melhor elenco do Brasil, quando ele perde 2 ou 3 peças, ele se reestrutura com os próprios jogadores que estão no elenco. Né? Flamengo aí perdeu o Gerson. Gerson indo embora, tudo bem. Não tem peça de reposição à altura do Gerson. Mas tem peças de reposição que podem ajeitar o time para o time continuar competitivo como ele é com o Gerson. Agora, o Inter, se ele perder aí, que nem ele perdeu o Bernabé por lesão, perdeu o Wesley se comprarem ele, e o Vitão, cadê as peças de reposição? Cadê o melhor time e o melhor elenco do Brasil? Que o Baldaça, ele mencionou lá no começo da temporada. Então, assim, esse desespero, cara, ele é real do Baldaça, porque o Inter é um time médio hoje no Brasil. Infelizmente falando, o Inter é um time médio hoje no Brasil. Hoje, os times que têm que estão lá em cima e que podem brigar pelo restante da temporada, infelizmente falando, para outras torcidas, é Flamengo e Palmeiras. Botafogo talvez agora, com os jogadores que estão chegando, e o Cruzeiro talvez também
se contratar mais jogadores, porque o Cruzeiro tem um bom time, mas não tem elenco, não tem banco. Agora, Flamengo tem banco, tem elenco. Palmeiras contratou esse ano, embora Paulinho esteja lesionado, né, com problemas físicos. É um bom reforço, foi um bom reforço para o Palmeiras, né? E Palmeiras contratou mais jogadores, tem banco. Então, assim, Baldaça, com toda a sinceridade do meu coração, respeito que eu tenho por todos vocês, rivais, cara, o Inter é para brigar do meio de tabela ali, no máximo pegar uma Libertadores. Infelizmente, essa é a realidade do Internacional se não contratar e ainda mais se perder jogadores, como o Baldaça mesmo mencionou, Wesley, Vitão, né? E as perdas aí de Bernabé e Fernando, que também eram pilares desse time aí do Inter. Cara, essa é a realidade. Essa é a realidade. Quero ouvir você, o que você achou aí do chororô do Baldaço. Deixa aqui no comentário, deixa aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!